com o presidente Jair Bolsonaro. Mas tivemos uma reunião hoje muito produtiva, onde demos seguimento à avaliação do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Né? Vários assuntos constaram da pauta. O primeiro foi em relação ao cronograma atualizado da vacinação. O Ministério da Saúde, como eu já informei previamente, semanalmente, na terça-feira, atualizará esse cronograma com as doses confirmadas e com doses que, eventualmente, nós tenhamos confirmação para o decorrer do ano. O nosso objetivo é vacinar a população brasileira de maneira o mais célere possível, né? E, como eu já disse, esse ritmo de vacinação depende de vários fatores, sobretudo dos chamados insumos farmacêuticos ativos, que são originários, sobretudo, da China. Depende também de questões logísticas e operacionais dos dois grandes institutos que produzem vacina no Brasil, a Fiocruz e o Instituto Butantan. O governo federal tem se empenhado muito nessas ações, sejam na via diplomática, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, seja através de ações direto com os fabricantes desses insumos importantes. Vivemos um momento em que assistimos uma queda dos casos, dos diagnósticos, consequentemente uma queda dos óbitos. Ainda estamos em um momento de muita seriedade da pandemia. Esses óbitos estão caindo, mas ainda estamos num número de óbitos muito elevados. Mas essa queda, ela tem causado uma menor pressão sobre o nosso sistema de saúde, e diversos estados já têm uma situação mais confortável de disponibilidade de leitos em terapia intensiva. Qual a consequência desse fato? Uma menor pressão em relação a insumos estratégicos, como o oxigênio e como os medicamentos que integram o chamado kit de intubação. Mesmo assim, o governo está atento e recebemos ontem do Canadá 13 carretas que foram importadas pela White Martins para reforçar a nossa capacidade de distribuição de oxigênio líquido no Brasil. Também, como também já noticiamos, nós recebemos a segunda remessa desses medicamentos, que foi doado por um grupo liderado pela Vale e também do governo da Espanha. Está em curso a chegada de medicamentos decorrentes da compra com a OPAS e também do nosso pregão nacional e internacional sem fixação de preço, para que tenhamos um estoque regulatório capaz de dar tranquilidade na assistência aos pacientes que necessitam de intubação orotraqueal. Também discutimos na reunião a aprovação do projeto de lei 415/2015, que versa sobre o aprimoramento das avaliações econômicas realizadas no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Como os senhores sabem, essa comissão é uma comissão permanente do Ministério da Saúde, integrada por 13 membros e que tem, entre outras, a prerrogativa de elaboração dos chamados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O Ministério da Saúde vai aprovar um protocolo clínico para o tratamento da Covid-19. Essa é uma ação prevista na legislação brasileira e essa lei que já foi aprovada, esse projeto de lei que já foi aprovado no Senado e deve ir para a Câmara, será muito importante para que possamos fazer protocolos que sejam úteis na prática. Enquanto essa legislação não está aprovada, o Ministério da Saúde está editando notas técnicas com recomendações acerca do tratamento. 2 delas já foram editadas, é um trabalho realizado em parceria com os técnicos do Ministério da Saúde e as sociedades científicas, com a liderança do professor Carlos Carvalho, professor titular da Universidade de São Paulo. Esses 2 protocolos, um é sobre o uso
optimização do uso do oxigênio e sobre a intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é um procedimento rotineiro em pacientes que têm insuficiência respiratória. Todavia, nos pacientes com Covid, reveste de peculiaridades e pacientes podem perder a vida durante a intubação, de tal maneira que nós resolvemos dar uma orientação, uma padronização em relação a essas condutas. Uma informação adicional acerca da segunda dose da vacina, da Coronavac, que em alguns estados, em decorrência da dificuldade com o IFA vindo da China, o Instituto Butantan não fez as entregas, não por responsabilidade do Instituto Butantan, que é uma grande instituição, mas em função dos trâmites da chegada desse IFA ao Brasil. Alguns pacientes, eles fizeram a primeira dose e, quando chegou o tempo de receber a segunda dose não estava disponível. O Ministério da Saúde editou uma nota técnica, aliás, a nota técnica baseada no próprio PNI, que foi elaborado ano passado, que não há problema, os pacientes, assim que chegar a vacina Coronavac, pode fazer essa segunda dose. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. Também discutimos o tema que foi tratado ontem na reunião do Conselho da Saúde Suplementar. Foi uma reunião muito produtiva, onde 4 ministros do governo, o ministro da Justiça, o ministro do Gabinete Civil, o ministro da Economia, sob a presidência do Ministério da Saúde, discutiram a política de trabalho da saúde suplementar para a Covid-19, né? Então, vocês sabem que a saúde suplementar no Brasil, como o próprio nome já diz, ela suplementa o nosso sistema de saúde. São 48 milhões de brasileiros que são beneficiários de planos de saúde. É um setor pujante, é um setor que tem experimentado um crescimento que gera emprego, gera renda e, sobretudo, gera uma possibilidade de assistência qualificada aos brasileiros, que no ano passado teve receitas de contraprestação da ordem de 243 bilhões de reais. O Consul, ele tem previsão na legislação da saúde suplementar. Claro que a sua função não é intervir na ação regulatória da agência, mas é dever do Estado e é dever do governo disciplinar uma política nacional para que, na ponta, os beneficiários tenham uma assistência cada vez melhor. Isso envolve, por exemplo, as avaliações de incorporações de tecnologias na saúde suplementar. Isso envolve os dados de hospitalização nos hospitais da rede privada. Isso envolve os dados de efetividade dos tratamentos que são ali praticados. Ou seja, o Ministério da Saúde, seja através do SUS, seja através da saúde suplementar, tem que estar sintonizado com os princípios gerais que fundamentam a atuação do Sistema Único de Saúde, né? Também discutimos hoje na reunião sobre aspectos relacionados a óbitos no nosso país, com base no que vimos em 2020 e o que pode acontecer em 2021. Nós sabemos que essa variante do vírus, ela levou a um número muito grande de óbitos. Essa primeira onda que decorre das consequências imediatas da Covid-19, ela, felizmente, nós esperamos que consigamos vencer, e temos o grande desafio, né, de continuar assistindo a nossa população em relação aos problemas prevalentes, né? Por exemplo, as doenças cardiovasculares. No Brasil, mais de 380 mil pessoas morrem de doenças cardiovasculares todos os anos, sobretudo de infarto e de AVC, né? O que assistimos na primeira onda? Uma redução das notificações de óbito por AVC e infarto. Não quer dizer que diminuiu o óbito por AVC e infarto. Houve uma redução das notificações. Por outro lado, assistimos um aumento dos óbitos por doenças cardiovasculares inespecíficas fora do ambiente hospitalar. Então, estamos atentos, porque esse fenômeno ele pode se repetir no ano de 2021, até com a frequência
maior. Então, o Ministério da Saúde está trabalhando com estratégias para garantir assistência não só aos pacientes com doenças cardiovasculares agudas, mas as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, as doenças oncológicas. Estamos estudando isso com as sociedades científicas envolvidas com cada uma dessas situações. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz para que ele traga dados objetivos acerca da vacinação, acerca dos kits de intubação, para que possa, assim, informar melhor a população brasileira. Bom dia a todos. Obrigado, ministro. O ministro já trouxe as principais informações, só para detalhar um pouquinho mais acerca da vacinação. Então, a notícia interessante é que houve uma antecipação de 2 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, previsto de junho para maio. Então, maio a gente já tinha uma previsão de 2 milhões de doses, mas um trabalho em conjunto do Ministério com a OPAS. Houve uma antecipação de 2 milhões de doses que estava previsto de junho para maio, fazendo um total do COVAX Facility 4 milhões para maio e um total mensal de 34,4 milhões de doses mensais, salvo engano. Então, acho que essa é a boa notícia com relação às vacinas. Amanhã a gente vai receber 1 milhão de doses da Pfizer, a ideia é que pouse no aeroporto de Viracopos, então isso será recebido amanhã, a primeira remessa do nosso contrato de 100 milhões de doses da Pfizer. Com relação aos kits de intubação, o ministro já trouxe os principais números. Importante dizer que a gente monitora semanalmente tanto o consumo quanto o estoque desses medicamentos e estamos trabalhando em 3 grandes frentes de ação. O ministro citou, mas a gente executou todo o saldo de uma ata de registro de preços que foi feita em 2020. Então, existe uma previsão e um cronograma de entrega desses medicamentos. A gente tem uma estratégia de aquisição via OPAS. Então, é uma compra internacional, a gente deve conseguir concretizá-la até o final dessa semana, com uma remessa a chegar no mês de maio. E a gente também, a pedido do ministro, está fazendo um novo pregão para aquisição de medicamentos sem registro de preço, uma aquisição imediata. E essa compra ela pode ser feita tanto na indústria nacional quanto na indústria internacional. Eu acho que esses são os grandes números, ministro. O senhor já tinha comentado um pouco sobre cada um deles, mas queria só trazer esses detalhes. Obrigado, Rodrigo. O Ministério da Saúde, ele reitera as recomendações das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, como o distanciamento entre as pessoas. Em breve lançaremos um programa de testagem da nossa população, usando testes com antígeno, que são mais rápidos, e assim conseguir identificar aqueles casos positivos, os seus contactantes, para que possamos adotar uma política melhor de quarentena para esses indivíduos afetados pela Covid-19 e assim reduzir a transmissão dessa doença. Então, as medidas não farmacológicas associadas a uma ampla campanha de vacinação são as 2 armas que temos para pôr fim a essa pandemia. Nesse sentido, é importante a adesão da nossa população. Não adianta ficar esperando só pelo governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todos nós temos que nos comprometer com essa iniciativa. Amanhã eu estarei em uma reunião com o presidente da Organização Mundial da Saúde, numa coletiva internacional, Dr. Tedros Adhanom, a quem eu aqui já agradeço o convite. Eu acho que essa relação multilateral com os organismos da saúde pública é muito importante para que consigamos vencer essa pandemia, seja pela troca de conhecimento científico, seja pela possibilidade de ajuda dessas instituições na busca por insumos estratégicos importantes, seja em relação a questões relativas à pesquisa. Enfim, muitas ações e parte delas já em prática. Ontem, a CONEP aprovou uma pesquisa para avaliar a efetividade da vacina AstraZeneca, que será realizada em parceria com a Unesp, a Fiocruz, a Universidade de Oxford, com apoio do Ministério da Saúde
e com o apoio da Embaixada do Reino Unido. Então, vamos avançar na pesquisa, na aplicação de condutas baseadas na ciência, na procura do diálogo com as sociedades científicas e com a sociedade civil brasileira e com o apoio da nossa imprensa, levando informações que sejam úteis para a nossa sociedade. Muito obrigado. Está encerrado este pronunciamento. Estou sendo informado que a coletiva com a OMS será no dia 30, depois de amanhã. O pronunciamento, por gentileza. Bom, eu já falei para vocês que a minha preocupação imediata é com a CTI. Né? A CPI, isso é uma atribuição do Parlamento. Se eles me convocam, eu vou lá e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. E vocês todos estão vendo. Então, vamos contribuir com a sociedade brasileira, vamos prestar as informações que os senhores senadores desejarem, e eu acredito que estamos todos juntos no objetivo do enfrentamento à pandemia. Obrigado a vocês. Está encerrado este pronunciamento. Obrigada. Essa foi a declaração do Ministério da Saúde logo após a terceira reunião do Comitê para Enfrentamento da Pandemia. O ministro Marcelo Queiroga disse que durante a reunião foi falado sobre o cronograma de vacinação, que será atualizado todas as terças-feiras com o número de doses de imunizantes. Destacou a queda de casos da doença e também o número de mortes. O ministro citou ainda insumos e medicamentos que o governo recebeu esta semana para ajudar no combate à pandemia. Sobre vacinas e o atraso na segunda dose da Coronavac, o ministro Queiroga disse que já está tratando do tema e que não existe risco para quem tomou a primeira dose e não conseguiu tomar a segunda. E amanhã, o Brasil recebe 1 milhão de doses da Pfizer, a primeira remessa do contrato com o governo brasileiro. Você confere essas e outras informações nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.